Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live especial de abertura da Recine Online 2020. O filme de abertura vai acontecer em poucos minutos. A gente está fazendo essa live às 6 horas e o filme vai começar às 19. O primeiro filme, mas quem vai falar qual é o filme, quem vai falar por que da escolha é o curador e produtor Cavi Borges, que está aqui com a gente. Olá, Cavi, tudo bem? Fala, Fabrício. Obrigado, Vertentes, aí, pela parceria aí nesse Recine, primeiro Recine online. Então, a gente resolveu homenagear algumas diretoras, né? Entre elas, a Sinais Ganzella, e que fez um filme lindo sobre a mãe dela, que é a Helene Inês, chamado A Mulher da Luz Própria. E a gente resolveu abrir o Recine online com esse filme, que não só pela importância da Helene Inês como artista, como atriz, como diretora, mas também eu acho que ela traz um pouco a memória do cinema brasileiro lá de trás até os dias de hoje, o corpo dela, nas lembranças, nas cenas dos filmes que ela fez, né? E esse filme da Sinai mostra um pouco essa trajetória dela. Então é uma espécie também de homenagem também a essa grande artista que é a Helene Inês, que a gente gosta muito, admiro muito. Então, uma sessão mais que especial aí para abrir com pé direito esse Recine Online 2020. Eu queria falar sobre a curadoria, como é que foi essa curadoria, como é que foi escolher os filmes, como as sessões nasceram. Então, o Recine teve várias transformações, né? Esse formato online me obrigou a fazer algumas mudanças. E, além disso, também a falta de estrutura e a falta de patrocínio, né? Então, assim, deixou de ser um festival competitivo, passou a ser uma mostra. Ou seja, todos os filmes foram convidados. Filmes que eu conhecia, algumas pessoas me indicaram, outros, e são filmes de pessoas que eu também admiro bastante. São filmes que já tiveram no Recine em edições passadas. Na verdade, eu acho que passou a ser uma grande retrospectiva desses 17, 18 anos do Recine. Tem vários filmes que ganharam Recine em edições anteriores. E a gente resolveu fazer essa mistura aí, esse melhores do Recine. Alguns filmes estão estreando, né? Por exemplo, esse da Helene Inês, ele está passando pela primeira vez online, né? Ele tá ainda no circuito de festivais, ainda não estreou nos cinemas, então ainda pode se dizer que é uma pré-estreia, mas a grande maioria são filmes mais antigos, assim. Na verdade, também é um pensamento sobre o próprio formato do festival, né? Trabalha com o arquivo, com a memória. Então, assim, vamos trazer filmes lá de trás também, vamos relembrar esses filmes. Por exemplo, um dos filmes que vai no último dia, o Copacabana Me Engana, do Antônio Fontoura, é um filme de 50 anos atrás. Mas o filme é tão interessante, mostra tão bem as ruas do Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana, que passou quase a ser um documento. Assim, né? Você quer ver como é que era Copacabana nos anos 60? Você vê esse filme e está ali. A orla sem um aterro, os carros, as lojas, as ruas. Então, na verdade, o objetivo assim nas escolhas dos filmes foi tentar falar um pouco do Brasil, do cinema brasileiro e da memória do cinema brasileiro também. É um momento que a gente está passando aí que a memória não está sendo muito valorizada, né, pelo governo. Você vê aí a crise da Cinemateca, querendo fechar, a crise do cinema brasileiro como um todo. Então, essa mostra tenta um pouco resgatar um pouco toda essa riqueza que o cinema brasileiro tem, desde lá de trás até os dias de hoje, né? São 10 dias só de festival, são 2 longas por dia, sempre com sessões 4 e sessões 7. Os curtas vão passar no Vertente. Alguns longas vão passar também em mostras paralelas, como o Cineclube AIC, com Felipe Pitanga, e como a Cinemateca do Man também, que é outra parceira. Mas o festival ele tem, eu acho que 20 longas e uns 20 curtas. Não sei bem ao certo, mas é por aí os números. Não é um festival gigantesco, né? Poderia ter muito mais filme. Só que, assim, eu estou fazendo esse festival praticamente sozinho, sem patrocínio. Foi o que deu para fazer nessa volta ao Recine. O grande objetivo é que esse festival não morra, né? Que ele continue. E que lá atrás ele teve muito patrocínio, teve muito apoio, teve muito suporte, perdeu isso tudo,
quem saiba, a gente dando continuidade a ele, lá na frente a gente volte a ter patrocínio, volte a ter apoio, ele volte a ser um grande festival, né? Agora o objetivo é manter a memória do Recine também viva também, e ele continuar acontecendo, apesar de tudo. Eu quero voltar num ponto para falar mais sobre a importância do Recine, desse cinema de arquivo. Eu queria que você falasse um pouco as novidades que você escolheu para trazer, falar um pouco mais sobre a programação. Então, vou até abrir aqui no meu computador a programação, que eu não sei de cor ainda. Tem essas homenagens, né? A gente vai homenagear 3 grandes diretoras documentais, que é a Sinais Ganzella, que é a Emília Silveira e é a grande Suzana Lira, que atualmente talvez seja a diretora mais prolixa, assim, que mais tem feito documentários atualmente. A Emília também faz bastante filme. Ela vem da TV, mas depois que ela resolveu fazer esse filme, cinema, ela tem feito bastante filmes. Então, a Sinai é mais jovem, também não fez tantos filmes assim, mas está cada dia crescendo como diretora, né? Ela era produtora, agora se tornou uma diretora. E o objetivo é destacar um pouco o cinema dessas 3 realizadoras, cada um com um estilo diferente, baseando mais nos filmes que elas fazem de arquivo, né? Suzana faz outros documentários com noção de arquivo. A gente focou, cada uma está passando 4 filmes, né? A Sinai está passando 3, 2 longas e um curta. Além dessas homenagens, tem pequenas outras homenagens, como 80 anos do Antônio Fontoura, né? Do Roberto Magalhães, que são parceiros, né? Um na arte plástica, outro no cinema. Eles fizeram um filme nos anos 60, agora fizeram um filme agora nos anos 2020, então é uma homenagem aos 80 anos deles. Tem uma homenagem também, uma mini homenagem ao grande Silvio Lana, que também está voltando a filmar aí direto, depois de quase 40 anos parado. Seus filmes são verdadeiras obras de arquivo, né? Do cinema brasileiro, do cinema de invenção, filmes que estavam praticamente esquecidos, aí estão voltando. O objetivo desse festival também é um pouco isso também, né? Fazer a nova geração conhecer esses filmes antigos, ou conhecer esses filmes que falam de momentos passados. A gente está vivendo um momento aí difícil do governo, então também mostrar filmes sobre democracia, sobre ditadura, também é um ponto importante para as pessoas não esquecerem o que aconteceu, não deixar que isso aconteça de novo, né? A gente tem que estar sempre lembrando a nova geração que aconteceu nos anos 70, né? Tortura, ditadura, fascismo, e agora parece que as coisas estão caminhando para um caminho parecido, né? Então acho que a arte também, de uma certa forma, pode ajudar isso, a impedir que isso aconteça, mostrando, alertando, mostrando que o que aconteceu não pode voltar a acontecer. Eu quero lembrar que a programação completa está no site Vertente do Cinema, todos os dias, todas as sessões divididas. Eu queria também voltar, bater um pouco mais nessa tecla das sessões. São sessões temáticas, tem sessão sobre futebol, tem sessão sobre cinema de rua. Fala um pouquinho mais sobre essa escolha desses temas. São vários filmes sobre cinema de rua, vários filmes sobre festival, sobre futebol. Fala um pouquinho mais sobre. Então, eu tenho uma sessão especial sobre filmes que falam de cinema de rua, que eu acho também um ponto muito importante assim de divulgar, de falar. Os cinemas de rua estão acabando, né? No Brasil, no mundo inteiro. Ainda existem alguns importantes, como o próprio Estação Botafogo, também está correndo sérios riscos aí por causa da pandemia. Então, acho que falar desses cinemas de rua que há anos atrás não tinham uma importância gigante, hoje em dia viraram supermercado ou viraram lojas abandonadas, é de uma certa forma também importante para as pessoas não deixarem isso acontecer com esses cinemas que ainda resistem, né? Então, eu chamei o Christian Jaffas, que é um amigo meu que estuda esse assunto, né? Ele fez um documentário sobre os Geração Paysandu, sobre o cinema do Paysandu, e ele se tornou especialista no assunto, né? Em breve ele deve fazer um longa sobre isso. Então eu chamei ele para curar essa sessão e ele convidou vários curtas do Brasil inteiro que falavam sobre cinemas de rua. Tem também, como você falou, vários filmes com temática de futebol também. Temos filmes
filmes do Pedro Asbeg, que lá atrás tinha uma produtora chamada Raça Filmes, ele é especializado em filmes de futebol e agora ele está já nos longas. Temos também os filmes do Lúcio Branco também, que é um outro documentarista que gosta muito de fazer filmes de futebol. Vários filmes aí, é quase uma homenagem também ao Cinefute, outro festival parceiro nosso aí, amigo do grande Antônio Leal. Alguns filmes que eu gosto muito, que eu admiro, resolvi botar. Como eu sou o curador, acaba que os filmes selecionados têm um pouco a ver com o meu gosto, né? Nas próximas edições eu vou começar a convidar outras pessoas, mas esse acabou sendo um pouco os filmes que eu gosto. Então tem muito o meu gosto aí presente nessa curadoria, nessa escolha de filmes. Outro também, cara, que eu chamei, que eu admiro muito, que eu sempre convido para as mostras que eu organizo, é o Silvio Tendler, que também é um dos diretores de documentário aí mais antigos e mais importantes do cinema brasileiro. Ele faz muito filme. Esse filme, por exemplo, do Feira Goulart, que ele fez, que é importantíssimo, passou uma vez ano passado e nunca mais passou. Tem essa dificuldade também, né, de exibir os filmes, né? Essa dificuldade de lançar os filmes. Então, essa amostra também, de uma certa forma, quer ajudar alguns filmes que estão aí parados ou esquecidos a serem vistos, serem descobertos. Quem sabe inverter a ordem, né? Passar primeiro aqui e depois ir para o cinema. Tomara. Não, é uma ideia genial. Eu quero falar também sobre o centenário de João Cabral de Melo Neto, que é do Bebeto, que fez o filme, que está com você dirigindo junto o Me Cuidem-se, que tem as 6 edições, as 6 críticas e os 6 filmes estão lá no Vertente também para assistir. Fala um pouquinho sobre o centenário também. Então, João Cabral de Melo Neto é um dos maiores poetas brasileiros. Esse ano está completando 100 anos e até agora eu não vi nenhuma grande homenagem para ele, né? Eu não vi nenhum evento, nenhuma peça de teatro, nenhum encontro. Então a gente resolveu aí não deixar essa data comemorativa esquecida, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, muitas perdas. Vamos comemorar o centenário desse artista. E aí eu resolvi convidar o Bebeto Abrantes com o filme dele, né, Recife Sevilha, que é um cara especialista em João Cabral. Inclusive ele está preparando aí outros produtos, aí outras obras sobre o João Cabral, em breve deve lançar. E ele, além do filme, ele cedeu um material inédito, material que não entrou no filme, uma última entrevista que ele fez com o João Cabral. Tem depoimentos da filha do João Cabral e dos biógrafos, né, as pessoas que fizeram biografia do João Cabral. Tem também imagens familiares que o João Cabral filmava em Super 8, da família dele viajando pelo mundo, que vai estar numa sessão especial do Vertente, né, que eu acho que é o 3 vezes João Cabral de Melo Neto. Então a gente tem essa sessão do longa, do Bebeto, e desse material raro, inédito, que não é exatamente são curtos, mas são fragmentos aí de imagens importantíssimas e raríssimas também, inéditas, que vocês vão poder pela primeira vez aí no Recine. Cavi, muito obrigado. Eu vou até abrir aqui para a gente conversar de lado a lado. Muito obrigado. E eu quero que você convide todo mundo para assistir o filme e dar as suas considerações finais. E será que eu esqueci de alguma coisa da programação? Então, seu áudio caiu um pouco, eu só ouvi o finalzinho. Mas eu acho que você pediu para mim falar um pouco das considerações finais e chamar o pessoal para assistir o filme. Vou responder em cima do que eu consegui ouvir. Mais um problema aí desse novo momento que a gente está vivendo. Temos que se adaptar. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme com tecnologia. Estou tendo que superar isso e vamos seguir aí, tentar produzir e fazer. Então, queria dizer que esse festival, eu tenho um carinho muito especial por ele. Antes de eu administrar o festival, eu frequentava o festival sempre, quando era lá na Cinemateca do MAN, sempre tinham filmes meus passando, eu sempre preparava filmes para esse festival, então eu tenho um carinho muito grande. Quando eu soube que ele ia acabar, né, quando o Ricardo Favila disse que não ia mais fazer, eu fiquei assim muito triste, e aí resolvi pedir para continuar, seguir com o festival, né, produzir o festival. Então, eu fico feliz agora de eu poder estar também na organização desse festival. Também tem filme meu passando na programação. Então, é uma honra assim, poder continuar seguindo com uma coisa que deu tão certo, que é tão especial, né? A gente está vendo um momento aí que está tudo acabando, né? As coisas boas estão fechando, lojas tradicionais,
os cinemas, as coisas estão tudo demolindo, e a gente poder seguir com um projeto e um festival como o Recine, eu acho que é uma resistência, é uma vitória aí nossa cultural também, mesmo que seja pela internet, mesmo que seja sem patrocínio, mesmo que sendo só com parceiros. Vamos seguir aí que as coisas boas têm que continuar, o Recine tem que continuar. Cavi, até coloquei aqui para gente o pôster oficial do Recine Online 2020. Então, está aberto, Recine, a edição online. Eu queria te agradecer, muito obrigado por tudo, por ser tão intenso e por ser tão produtivo e por produzir tanto e por oferecer tanto aos cinéfilos e aos apaixonados pela sétima arte. Muito obrigado. Eu que agradeço, destacando também que o Vertente também está junto nessa luta, também não para, todos os festivais, em todos os filmes, em todas as mostras, cobrindo aí sempre, e é o nosso grande parceiro nesse ano agora no Recine Online 2020. Valeu, Vertente. Valeu, Cavizão. Só lembrando que todos os dias terão filmes exibidos no Vertente, todos os dias um curta exclusivo, e a programação está completa no invertentecinema.com. É isso, é só acompanhar lá. E agora todo mundo indo para a página do Recine no Facebook para assistir a sessão de abertura. É isso. Cavizão, um abraço e vamos junto. Tchau, tchau. Vamos junto. Valeu.